Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. Eu estou escrevendo no meu. Num caderno que eu ganhei da empresa. um, o meu estudo para uma prova. E aí eu lembrei de um rolê, pensando sobre a vida, porque uma amiga minha mandou uma mensagem sobre uma situação. E aí eu lembrei de uma certa situação que foi basicamente. Minha amiga falou sobre uma pessoa, uma mulher, que é casada com um cara que trabalha com a minha amiga. E aí eu lembrei que eu encontrei uma outra mulher que trabalha com a minha amiga no mercado na sexta-feira antes de eu começar um trabalho novo. E isso pra mim foi um sinal muito grande de tipo o passado, toda vez que você tenta ir embora, que você está decidido para ir embora, o passado vai tentar negociar a sua permanência. E eu quero falar com isso, trazendo um pouco o gancho da segunda temporada, mas também sobre a vida no geral, seja amizade, relacionamento, trabalho, que sempre vai ter o momento em que a gente vai decidir ir embora. A gente sabe que aquele lugar não nos cabe, que aquele lugar não é mais pra gente, mas vai ter alguma coisa que vai tentar negociar. É o momento em que o relacionamento começa a ficar bom. É o momento em que a amizade começa a ser mais presente. É o momento em que o trabalho parece que vai ficar positivo. E isso eu posso dizer por mim. Um tempo antes de eu pedir demissão, o meu trabalho começou a se tornar extremamente legal e eu ter muito contato com os clientes, com influenciadores, com o meu time e estar muito imersa naquilo, sabe? Estar tendo muito reconhecimento. Mas era um momento em que eu sabia que eu precisava ir embora, né? E é muito engraçado como o passado ele tenta negociar com a gente, sabe? É o momento em que a gente só se lembra das coisas boas, sabe? Quando. É que eu só consigo pensar em caso de final de relacionamento e do trabalho. Então eu vou trazer mais essas duas perspectivas, né? Que é. No relacionamento é aquele momento em que você. Sabe aquele negócio de viver o luto durante o relacionamento? É quando você sabe que vai. Que não dá mais, que ali você tem que ir embora. Só que aí do nada você é bombardeado pelo teu cérebro com o que é familiar, com coisas boas, né, com os momentos bons, assim como no trabalho. Você tá cansada, você tá exausta, você quer ir embora, você ganha pouco, mas aí você fica sendo bombardeado com os momentos que você foi feliz, com os momentos que você foi reconhecida. E aí vem a culpa do será que eu estou abandonando algo importante, mas será que vale a pena eu ir embora? Olha, isso parece melhorar. E aí vem o medo do e se o futuro não for tão bom? E se eu falar tchau pra isso agora e depois não dar certo? Não encontrar outro relacionamento? Ou não encontrar um outro trabalho legal, sabe? Não ser reconhecida, não encontrar né? E isso pra mim tem sido muito importante e muito interessante de abordar, porque muitas vezes, gente, eu sou uma pessoa que eu sonho, tá? Eu sonho muito. E por vezes eu sonhava com ciclos que já tinham sido encerrados, situações que já deveriam ter ido embora. E eu ficava sonhando, 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 conversando com as minhas amigas, falando: eu acho que eu vou ficar louca, sabe? Eu acho que eu tô ficando louca, eu não aguento mais. E aí, quando eu deixei ir, e quando eu comecei a receber os sonhos e beleza, passar, as coisas ficaram mais tranquilas. Porque eu entendia que era o passado tentando dizer: fica aqui, não vai embora. E quando eu soltei essa amarra de, meu Deus, será que é melhor eu ir embora porque eu tô recebendo sinais pra ficar? O que que eu decidi? Eu decidi que eu vou embora? Então negocie o quanto quiser comigo, amor. Eu vou sair daqui. E eu tenho uma amiga que ela voltou com ex, mas um ponto em que quando ela tava sofrendo, eu sempre levava pra ela e eu acho que é muito, isso funcionou muito pra mim no pós-término, mas que funciona pra mim até pra decidir se eu, no caso, se eu ficaria no meu antigo trabalho ou não, que é foca no ruim. Foca em toda vez que você foi desrespeitado, toda vez que você tava quase com burnout, toda vez que você tava cansada, que você foi
explorada, que não te deram valor. Isso vale tanto para relacionamento amoroso quanto para trabalho, que é a questão que eu tô aqui. Mas cabe em amizade, tudo e qualquer coisa que você quiser encaixar. Aí eu te pergunto, os prós são maiores que os contra? O teu sofrimento é maior ou é menor que as coisas boas? Pensa sobre isso. Porque os lugares que já não nos cabem, eles oferecem um conforto conhecido. E aí eu embosco, empuxo, amarro e trago uma outra questão que é: será que você tá confortável? Porque quando eu fui mudar de trabalho, isso foi uma coisa que, nossa, dá um episódio só sobre isso. Que é, eu achava que a gente tinha que chegar na zona de conforto pra poder sair dela. Mas às vezes você nunca vai chegar numa zona de conforto nessa situação, nesse teu relacionamento de merda, nesse teu trabalho ruim. Você só vai se esgotar. E por que você continua aí só porque é conhecido? Nem confortável você tá. Vale a pena ficar aí? Porque assim, o nosso cérebro ele se vicia em hábitos. Então ele vai querer voltar para hábitos antigos, para pessoas conhecidas, porque ele gasta mais energia entrando no novo do que ficar no passado, né? Do que continuar nessa situação não tão legal que você tá vivendo. E será que vale a pena? E ó, eu vou trazer um ponto. Isso eu não tô falando de relacionamentos tóxicos, porque eu não tive isso. E eu trago muita perspectiva aqui de que às vezes o relacionamento que você vê como saudável, ele não é saudável, porque você não tem diálogo. E às vezes o relacionamento morno, ele não é legal, sabe? Então, eu trago essa perspectiva de quem viveu um relacionamento ok, porque às vezes o relacionamento ok, ele é muito, e o trabalho ok também, ele assim, ele não te paga muito. No meu caso, eu trabalhava demais e ganhava pouco, mas um relacionamento ok, tipo, sabe, não tem muita entrega, não tem muito esforço. Isso sim é uma zona de conforto, né? Mas não é confortável, mas assim, tá, beleza, sabe? Só que isso cria um processo interno onde existe muita dificuldade de se encerrar os ciclos, sabe? E é importante ver quando o passado é só um convite para ficar estagnado ou se você só tá se lembrando de momentos, sabe? Isso é muito importante analisar. Porque aqui entra numa questão entre será que eu fico no conhecido ou eu vou em direção ao meu crescimento? Porque crescer dói, é difícil, é estranho. Mas será que eu vou ficar aqui no desconforto, nessa situação meio blé, só pra, tipo, não encarar uma nova área? Sabe? E o passado, ele sempre vai tentar negociar, mas seguir em frente é um ato de coragem que o presente e o futuro agradecem, sabe? E às vezes o passado vai bater na nossa porta, mas agradeça a visita, mas não ofereça um quarto para ele morar, nem água. Joga água na cara do passado. Porque vou dizer por mim, eu poderia ter continuado no meu antigo trabalho, se eu quisesse. E eu podia ter estendido o meu antigo relacionamento, se eu quisesse. Mas foram duas situações onde eu não quis. Porque por mais que o passado tentasse negociar comigo a permanência, eu decidi que eu não daria outra chance pro passado. Gente, eu vou explicar pra vocês como minha cabeça funciona, caso vocês não tenham entendido ainda. Eu sou uma pessoa extremamente decidida. Só que toda grande decisão na minha vida eu tomo em grande silêncio. Minhas amigas não ficam sabendo, minha família não fica sabendo. Eu tomo grandes decisões em silêncio. Às vezes eu compartilho pequenos fragmentos de grandes decisões para ver quais pessoas podem me acompanhar. E minha psicóloga diz que eu testo muitas pessoas, mas eu testo muitas pessoas mesmo. E eu vejo quem eu consigo levar para nova fase comigo. E às vezes eu não tenho coragem para tomar certas atitudes ou não sei como tomar certas atitudes que eu precisaria tomar. Mas a decisão eu tomei, sabe? E isso foi abrindo um pouco, sendo um pouquinho mais intimista, o meu relacionamento terminou porque meu ex terminou comigo, mas porque eu não sabia como terminar e ir embora.
E isso foi uma jornada de autoconhecimento muito interessante, porque quando eu decidi ir embora, desde então, nada me fez mudar de ideia. Eu só tava tentando aprender como eu iria embora. E eu acredito muito no universo e eu acho que ele foi muito generoso comigo por me tirar disso, até eu entender o que eu queria, até eu descobrir o que eu precisava descobrir, porque eu tava acontecendo muita coisa na minha vida. E hoje, olhando pra trás, eu entendo que às vezes me faltou coragem, né? De talvez me manter um pouco mais no mesmo espaço. Que embora a minha cabeça fosse 100% consciente, ainda o passado conseguia me manipular pra me deixar lá, sabe? Falando sobre o meu trabalho antigo, eu demorei muito pra conseguir ou começar a mandar currículos pra conseguir outro trabalho. Porque pra mim ali ainda era o lugar que eu ia ficar. Eu gostava dali, embora tudo. E uma amiga minha foi muito responsável por me dar um chacoalhão e falar, olha, você isso é uma coisa que ela me disse, que ela falou assim, ali não é lugar pra você, sai. E um amigo meu, eu amo tanto. Ele eu tenho favoritado essa mensagem no nosso grupo, que é essa empresa é muito pequena pra você. E isso são coisas que você ouvir de pessoas que te conhecem, mesmo que minimamente, né? Porque esse meu amigo, ele não me conhecia tão a fundo, mas eu vi isso de pessoas que você se importa, é importante. E é um passo aonde diz que, por mais que o meu passado tenha tentado negociar comigo a permanência naquele lugar, eu tinha outras pessoas que também estavam me lembrando os motivos de eu não continuar ali. Ou então me incentivando a buscar algo mais longe. E isso também é muito importante nesse processo, porque às vezes a voz do passado pode ficar muito grande, muito forte, muito alta. Então a gente precisa de pessoas que lembrem que lembrem a gente da nossa potência, que mostrem pra gente como a gente é foda, sabe? Que demonstrem pra gente que as coisas não são da forma que o passado tá tentando manipular pra que sejam. E que por mais que a gente não saiba como vai ser essa nova fase da nossa vida, tá tudo bem. Porque é isso que deixa a vida legal, a incerteza, sabe? Você ir descobrindo. Eu sou uma pessoa que eu tive por muito tempo muito medo de mudança e que eu tive por muito tempo muito medo do novo. E eu já falei isso em um outro episódio, que eu tava conversando com a minha irmã sobre mudanças e ela falou que parece que a gente não sabe mudar uma coisa de cada vez. A gente tem que repaginar tudo, sabe? É como se a gente destruísse casas e construísse casas de novo. Porque tudo parece que vai do 8 ao 80, sabe? Nunca é assim, vamos só pintar uma parede. É sempre, vamos mudar de casa, vamos mudar de relacionamento, vamos mudar de instituição de ensino, sabe? De trabalho, é tudo junto. Mas eu aprendi, e hoje, quando eu vou começar um ciclo novo, vou começar uma situação nova, sempre tem um nervosismo do será que vai dar certo? Mas eu sei que eu consigo me bancar, né? Consigo ser eu, me apresentar como eu, descobrir tudo da melhor forma possível, né? Com ansiedade e maneirando a ansiedade. Então, eu agradeço, acima de tudo e qualquer coisa, porque isso me fez crescer muito e entender muito. Que a vida é cíclica e o teu passado vai ficar aqui atrás de você. Ele vai querer que você volte. Mas será que você tem que fazer isso mesmo? Será que faz sentido continuar nesse trabalho que você não é feliz? Continuar nesse relacionamento que não faz bem? Ter essas amizades? Morar nessa casa? Se você pode e tem como ir embora, por que você continua? Você tem motivos bons o suficientes para continuar aí? E eu não tô dizendo que é para justificar pro outro, é para justificar para você mesma. Eu não sei se dá pra perceber também, mas eu sou uma pessoa muito argumentativa. E se eu sou argumentativa assim aqui, imagina eu na minha cabeça, sabe? Eu entendi que nenhum julgamento seria capaz de me destruir porque eu mesma já me julgo o suficiente.
E entender isso é muito poderoso, porque quando eu vou externalizar alguma coisa, tipo as minhas decisões, e alguém me questiona ou então me confronta sobre isso, eu já estou decidida, sabe? Eu já entendi o que aconteceu. Não preciso de ninguém em cima de mim. Porque eu mesma já me julguei e já mentalizei isso, refleti sobre isso um zilhão de vezes. E isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas de certa forma isso me ajuda a tomar decisões mais conscientes, sabe? É como se meus divertidamente tivessem uma mesa redonda e aí jogassem o assunto e falassem, hoje a gente vai debater sobre isso aqui, é essa decisão que a gente quer tomar. E aí eles ficam em reuniões intermináveis, em sessões que não acabam mais, e conversa aí meu divertidamente, minha razão, minha emoção se misturando, indo até o dia em que eu cravo a decisão e que eu entendo. E nesse meio tempo, eu vou jogando pequenos pedaços para as pessoas ao meu redor, vou consumindo conteúdo sobre o assunto. E aí, quando as pessoas se dão por conta, as coisas estão decididas. O passado tenta negociar durante todo esse processo, ele senta na mesa junto. Mas o futuro e o presente não deixam que ele tome conta. Porque por mais que ele seja muito mais forte, ele também já tá muito velho. Sabe? Eu espero que esse episódio ajude, né? Eu dei uma filosofada agora no fim, mas eu espero que se você estiver passando por uma dúvida, ou que algo, que o passado vai te arrumar desculpas pra ficar, vai negociar, mas não escute ele, se não fizer mais sentido. Às vezes pode ser que faça, mas questione se realmente faz, tá bom? Um beijo!